Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jean e eu sou programador PHP. Eu sei que isso soa assim meio como se fosse um alcoólatras anônimos assim, porque eu sei que o PHP tem uma certa às vezes eu uso essa frase assim, porque eu sei que o PHP tem uma certa, vamos dizer assim, reputação de quem é programador PHP, às vezes é, costuma fazer muita gambiarra, costuma ser um programador às vezes não tão bom. E assim, eu queria falar um pouco sobre mim, que na verdade, eu comecei na área de programação, assim, quando eu ainda era adolescente, lá em 1995, ainda brincando com programação. Aí, em 2001, na época ali, quando webmaster era a palavra, vamos dizer assim, uma palavra da moda, foi quando eu comecei a mexer mesmo, a trabalhar profissionalmente com programação. E eu entrei no PHP, nesse mundo do PHP, em 2003. Depois eu trabalhei em várias empresas, peguei todo tipo de código, conheço bastante vários tipos de sistema, e hoje em dia, desde 2015, eu trabalho para a Sucuri. Bom, eu queria falar um pouco sobre o PHP. O PHP, e um dos motivos, na verdade, dessa reputação dele. O PHP, inicialmente, ele foi chamado de Personal Homepage, quando ele foi criado. Ele foi criado como uma linguagem para o criador dele, ele queria realmente fazer as páginas pessoais dele. Então, ele não era um projeto assim para desenvolver um sistema muito grande, muito complexo. Inicialmente, ele não era assim. E ele foi crescendo organicamente. E atualmente ele já não se chama mais PHP por causa de Personal Homepage. O nome atual dele é PHP Hypertext Preprocessor, que é, na verdade, o que significa a sigla hoje em dia. Bom, o PHP, ele tem algumas coisas bem legais, assim, ele é gratuito, ele é open source, ele tem uma comunidade muito ativa, então, assim, tem muita gente que você tiver uma dúvida, você pode procurar na internet, você encontra basicamente tudo que você tem dúvida, você encontra em fóruns, em todo quanto é tipo de lugar na internet. Ele, a partir do PHP 7, ele ganhou um desempenho bem legal, assim, porque até então ele não era um desempenho tão muito bom, assim. E é uma linguagem que muita gente começa, inclusive, a programar pelo PHP, porque é uma linguagem de fácil aprendizagem, ela é simples, e ela é similar a C ou C++ e Perl também, então tem muita gente que às vezes começa desenvolvendo para desktop, quando quer partir para a web é mais fácil você já partir direto para o PHP, porque é uma linguagem fácil de aprender e ela também é multiplataforma. Você tem portabilidade de você poder colocar o PHP em qualquer web server, ou, por exemplo, você pode rodar ele também na Dash, com standalone, PHP. Você tem até o web server do próprio PHP. E é uma linguagem também que ela permite muita coisa. Você consegue fazer praticamente tudo com PHP. Você consegue manipular dados, manipular arquivos, você consegue conectar outros sistemas por APIs. E é uma linguagem também que é muito maleável. Por ela ter uma tipagem dinâmica, né? Então, quase tudo no PHP é objeto ou array, né? Ou matriz, né? Então, o PHP tem vamos dizer assim, muita gente nova entrando no PHP, muita gente que às vezes não conhece muito de programação. Você acaba encontrando todo tipo de código por causa disso. Desde pessoas que conhecem muito, que manjam muito de PHP, até pessoas que acabaram de começar a programar. E o PHP, por ele ter vamos dizer assim, por ele ter essas facilidades, ele é muito utilizado. Hoje em dia, segundo algumas pesquisas, mais de 80% dos sites da web usam PHP. Então, é uma linguagem amplamente utilizada e mesmo esses 80% ainda crescem ano a ano, ou mês a mês, inclusive. E só que o que acontece? O PHP ele tem essa maleabilidade de você conseguir fazer basicamente tudo de várias formas diferentes, fazer a mesma coisa em PHP. E o resultado disso é que você acaba com uma coisa parecida com isso aqui. Um canivete suíço que tem basicamente tudo que você precisa. Você consegue fazer tudo com ele, só que é difícil de usar. Você já nem sabe. Às vezes, com uma faquinha, você resolveria tudo que você precisa, só que você tem essa ampla gama de ferramentas que
podem acabar te confundindo, especialmente se você é um programador iniciante ou se você não manja muito do PHP. Por isso o PHP às vezes tem essa reputação de ter muito código com gambiarra, porque às vezes você só precisa resolver alguma coisa, precisa resolver algum problema simples, você dá uma volta enorme e acha uma ferramenta que não é exatamente aquela que você queria, que era mais simples, mais fácil de usar. Então, acontece muito isso, né? E o que são gambiarras? Gambiarras também são chamadas de improviso, ou de algo feito sem planejamento, ou método alternativo, ou ajuste técnico, engenharia alternativa, uma lógica diferenciada. Na verdade, esse aqui eu gosto muito, que é a solução inteligente por tempo indeterminado para um problema aparentemente sem solução ou não previsto, né? Também tem algumas siglas que são ligadas a PHP, que é o dá, deixa assim, depois eu arrumo. Lembrando que tudo que é temporário pode se tornar permanente. E esses aqui também o pessoal usa muito, que é POG, que é Programação Orientada a Gambiarra, e o Extreme Go Horse Process, que seriam, vamos dizer assim, umas piadas assim, relativas a pessoas que programam usando muita gambiarra, fazendo muita gambiarra, né? Mas quais são os tipos e quais são os motivos das pessoas fazerem gambiarras? Muitas vezes você tem código com muita gambiarra, você pode fazer gambiarra no próprio código, na configuração do servidor, na configuração da linguagem, na configuração, enfim. Você pode também usar também na própria modelo de programação, às vezes por você não usar um modelo de programação, às vezes por você usar um modelo de programação orientado a gambiarra. Você tem também na própria estrutura de como os arquivos são organizados, ou na estrutura interna dos arquivos. Tem muitas formas de você fazer uma gambiarra. E muitas vezes elas acontecem porque são feitas, às vezes, por usuários que não têm experiência, ou às vezes você não tem experiência especificamente daquilo que você precisa, daquela solução que você precisa, ou às vezes por falha de lógica mesmo, às vezes você não pensou direito, às vezes você nem pensou, você só copiou de um lugar, colou no outro e fez assim, entendeu? E foi propaganda gambiarra. Às vezes você não está seguindo nenhuma metodologia, às vezes você está tentando seguir uma metodologia, mas de jeito errado, às vezes é preguiça, ou às vezes é pressa, porque às vezes acontece. Você às vezes tem que entregar algum projeto na sexta-feira, às 5 horas da tarde, ou às 6 horas da tarde, precisa lançar para o ar, e o chefe te falando no seu ouvido ali, você tem que acelerar para tentar resolver, e aí você não consegue fazer aquilo do jeito certo. Então você acaba, vou só copiar esse código aqui, colar aqui e tá bom. Isso aí é uma gambiarra que às vezes você faz. Às vezes também é por questão de código legado, de você pegar algum sistema muito antigo com alguma solução que não era ideal para o momento. Ou às vezes também você tem o chamado código Frankenstein, que é quando a pessoa tem muitos programadores sem seguir uma lógica igual, todos eles, e cada um seguindo um modelo diferente, modelo de programação, e aí cada um deles pensando numa coisa e acaba, para você juntar tudo, você faz umas gambiarras, faz um ajuste técnico aqui, e vai acertando para conseguir colocar tudo e poder atender o seu cliente ou o seu próprio patrão. Eu separei alguns exemplos, lembrando que não são todos os exemplos, assim, vamos dizer assim, tem milhões de formas, é praticamente infinito a quantidade de gambiarras que você pode fazer. Mas eu separei alguns aqui só para vocês terem uma ideia de alguns tipos de exemplos de gambiarra que as pessoas às vezes fazem, que são encontrados, inclusive, em sites que poderiam ser encontrados em sites que estão no ar. Por exemplo, eu separei um aqui que é clássico, que é esse aqui, quando a pessoa começa a programar em PHP ou em qualquer outra linguagem web, ele percebe isso aqui, que ele faz um formulário, vamos dizer assim, por exemplo, a pessoa criou um formulário e descobre que, nossa, eu tenho o nome do campo e eu tenho o valor que está chegando. E se, ao invés de eu pegar e validar todos esses dados, e se eu fizesse um loop aqui, um laço aqui, que pegasse todos os valores automáticos e gravasse no meu banco de dados? Isso aqui é clássico, tem muita gente que pergunta isso, e isso aqui é extremamente inseguro, especialmente do jeito que está, sem nenhuma validação. Isso aqui, pra você ter uma ideia, o hacker ou uma pessoa, vamos dizer assim, que estivesse tentando invadir o seu site, ele conseguiria fazer um SQL injection
até pelo nome do campo do formulário. Se ele criar um formulário lá pelo Chrome, por exemplo, ou pelo, vamos dizer assim, por uma bash, por exemplo, um shell, o cara conseguiria invadir o seu sistema pelo nome do campo. Isso é absurdo. E tem muita gente que ainda pergunta disso. Isso aqui é clássico. Ou seja, a pessoa pensa, você não precisa pensar se o código fizer tudo para você, né? Quer dizer, né? Lógico que não, né? Hoje em dia tem muita gente que fala, você não, programador que é bom programador não usa else. O programador faz tudo com um if. Mas e se a pessoa, por exemplo, fizer uma coisa assim? Só para explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. O programador, nesse caso, ele criou ações, vamos dizer assim, pegando pela URL, pela query string. E aí ele está validando, por exemplo, se a ação é início, a ação é sobre ou a ação é contato. Só que, se o programador faz isso, em PHP tem um probleminha aí. Se você coloca 2 iguais, você não está validando o tipo da variável. Você só está validando o valor dela. Então, se você pegar 2 variáveis de tipo diferente, o PHP sempre dá verdadeiro, sempre dá true. Ou seja, nesse caso, se você passasse alguma coisa assim, por exemplo, pela URL, você passasse uma ação como uma matriz, o código não vai entender, ele simplesmente vai jogar tudo para o ar e o usuário conseguiria pegar todo esse dado, vamos dizer assim, porque você não pensou, você não teve aquele momento assim para raciocinar, nossa, mas e se o cara fizer assim? Né? Outro tipo, por exemplo, de gambiarra, esse aqui também é clássico, permissão por blacklist, ou por, vamos dizer assim, lista de bloqueio. Seria, por exemplo, o cara faz uma permissão e aí ele só valida se aquela, por exemplo, a permissão, uma sessão, se ela está em branco. Mas e se, por exemplo, essa sessão não existisse, não tivesse sido iniciada ou qualquer outra coisa? Nesse caso, ele nunca ia entrar nesse if aí e ia passar todo o código. Isso acontece muito. Quer dizer, outro também. Isso aqui também. Esse aqui não é esse aqui também é bem comum, da pessoa às vezes não fazer indentação, misturar PHP com HTML, com JavaScript, colocar tudo junto num código só. E às vezes vira uma paçoca, que quando você olhar esse código, você fica, nossa, mas quando o programador olhar isso aqui, nossa, mas aonde que está? Isso aqui às vezes não é nem uma gambiarra. É um código mal escrito mesmo, mas ela é propícia a você criar gambiarras. Porque o programador vai olhar isso e vai falar, mas espera aí, aonde que está começando esse if, aonde que está terminando, esse while, aonde que ele inicia, aonde que ele finaliza, e vai ficar calculando, e aí, faz uma gambiarra ali, resolve e passa para frente, entendeu? Acontece, então é sempre importante. Você acha que dentação não é importante? É importante. Acontece muito de a pessoa fazer uma indentação ruim, depois tem que fazer uma gambiarra para corrigir isso. Outra, por exemplo, esse aqui também não é tão clássico, mas é bem perigoso, que é uma coisa muito perigosa, que às vezes, especialmente hoje, pessoal, como eu disse lá no começo, o PHP ele permite você fazer quase tudo. Você poderia, por exemplo, listar as pastas de um endereço simplesmente pelo próprio PHP. Mas você também pode chamar uma shell, um bash ali e executar e pegar os dados. Mas nesse caso, aí o cara acha, não, estou protegido, eu coloquei um add slashes ali na linha de cima ali, isso significa que ele vai colocar contrabarras em tudo. Só que às vezes a pessoa não pensa que o add slashes não serve para tudo, ele serve para query strings ou para banco de dados. Mas quando você vai executar alguma coisa na shell, não é a mesma coisa. Um e-comercial, por exemplo, ele não adiciona slash. Um py, por exemplo, que é aquela barrinha de pé vertical, ele não adiciona. Ou seja, isso aqui, um código desse aqui com um programador um pouco mais experiente, que às vezes seja mais malicioso, ele poderia simplesmente jogar, por exemplo, um código aí para apagar todo o seu sistema, todo o seu servidor, você perder tudo que você fez. Né? E aí você está achando que você está protegido, você não está protegido. É como o pessoal diz, você nunca deve confiar no usuário. Você não conhece o usuário. E aí, nesse caso, você está criando uma corrente toda segura do seu código e às vezes coloca ali um arinho ali de plástico para segurar o seu sistema inteiro. Um problema de segurança assim gravíssimo e achando que você está se sentindo seguro. Uma falsa segurança, na verdade. Esse também não é clássico, mas eu já vi acontecer, que é da pessoa às vezes colocar... A pessoa precisa validar alguma coisa e precisa mostrar uma mensagem. E aí ele está pegando lá
um cat lá, para ele poder pegar o que está sendo executado. E aí o cara faz uma exceção falsa para para mostrar uma mensagem para o usuário. Mas isso aqui é absurdo, porque nesse caso, tudo isso aqui vai ficar gravado num log, e na hora que o seu sysadmin se der algum problema, o sysadmin precisar olhar o log, ele não vai se achar lá, vai virar uma bagunça, que ele não vai ter noção aonde que ele está. Ele vai se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Por que deu um erro como gravado com sucesso? Como assim, um erro de sucesso? Acontece. Esse aqui também é muito clássico hoje em dia, especialmente quem está começando a querer fazer alguma coisa um pouco mais avançada, por exemplo, fazer um autoloader, para, por exemplo, fazer um MVC, ou alguma coisa assim, um sistema diferente. E aí a pessoa bota um autoloader ali para ele carregar tudo. Só que o que acontece? A pessoa imagina que o usuário vai estar usando um browser, que ele vai digitar as URLs todas certinhas e coisa e tal. Mas e se ele, por exemplo, passar o URL vamos dizer assim, por um cur, e ele botar um ponto ali? E se ele colocar um código ali no meio para executar no meio? Isso aí, ele poderia, por exemplo, pegar todas as suas senhas do seu banco de dados com um código desse. Ou todas as senhas do seu servidor. Ou seja, você está deixando todos os seus dados vulneráveis. Bom, como eu disse, esses aí são só alguns exemplos de gambiarras assim, que programador às vezes faz. Às vezes por aqueles motivos que eu disse, às vezes por falta de experiência, às vezes por falta de lógica, né? E eu queria falar um pouquinho como evitar gambiarras, né? Primeira coisa é usar a cabeça, né? Você pensar antes de escrever. É não simplesmente ir fazendo, copiando, colando e refazendo. E às vezes, se você pega um código que já está muito difícil de entender, já é muito complexo, em vez de você fazer uma gambiarra, às vezes vale muito mais a pena, às vezes, você refatorar, ou até reescrever um código, vale muito mais a pena e deixa mais seguro o seu código. E é manter também seguir alguns padrões. O KISS Principle, que é Keep It Simple, Stupid, seria o princípio de manter tudo simples, tudo fácil de entender, tudo fácil de ser processado, mais rápido de ser processado pelo servidor, e você não precisar ficar tentando entender o código depois. Ser mais simples de você entender. Usar padrões, o PHP tem vários padrões, tem padrão, são os PSRs, você tem padrão para como fazer autoload de arquivo, como nomear arquivo, como colocar espaço, como identar, PHP tem quase todos os tipos de padrão. Se você seguir isso aí, você vai facilitar muito, vai ser para você ler o código e vai te ajudar muito a evitar fazer gambiarras e você, vamos dizer assim, se perder no código e depois ter que fazer um ajuste técnico ali para acertar. Usar um CDN, isso aí é uma forma de deixar o seu código mais seguro, que seria uma rede, um networking de conteúdo distribuído, que ele vai fazer cache, ou seja, a pessoa, em vez de ele acessar seu site, ele acessa uma versão HTML, em vez de acessar o seu PHP direto. E lembrar que ataques são inevitáveis. Importante é ter backups e fazer monitoramento do seu servidor, do seu código, de tudo. E é claro também, que é inclusive o assunto dessa palestra, usar um OAuth, que é um Web Application Firewall, não é? E o que seria um Web Application Firewall e como ele pode te ajudar? Ele age como um serviço intermediário entre o aplicativo do seu site e o visitante que está acessando o seu site. Ou seja, o usuário ele não vai acessar o teu site direto. Ele vai acessar o OAuth vai validar, vai interromper tudo quanto é pedido malicioso, ele vai interromper, já vai ter algumas assinaturas próprias que ele vai encontrar, que ele já vai apagar e depois pegar o request bonitinho, limpinho e mandar para o seu site, né? Ele vai evitar, então, payloads conhecidos, né? Ele vai ajudar a proteger o seu trabalho, o seu servidor, o seu ambiente, os seus clientes, né? Porque você tem que pensar que a maioria dos ataques, eles não acontecem porque os hackers eles estão focando no seu site. Às vezes você fala, eu tenho um sitezinho de venda de sapato aqui só para a região, isso aqui não vale nada, né? Para que eu vou me preocupar em colocar um off ali, botar uma segurança? Porque não tem nada de importante, mas você tem que... o hacker não vai me encontrar aqui. Só que acontece, a maior parte dos ataques, eles não acontecem por causa disso. A maior parte dos ataques não são direcionados. Eles são por hackers que estão procurando, vamos dizer assim, grandes volumes de sites, por exemplo, com plugins antigos, com sistemas desatualizados.
e aí eles vão vasculhar e sabem alguns lugares que já vão encontrar, eles vão fazer uma lista automática, ele tem um bot já que vai ficar rodando os motores de pesquisa e pegando um bot, ele pegando todas as URLs, depois ele vai bater em todos esses milhões, às vezes, milhares de sites de uma vez, vai testar todos eles e ver, esse aqui tá vulnerável. Aí ele vai mesmo, pode ir a fundo e encontrar o teu site e, enfim, invadir o seu site. E o OAuth, na verdade, ele é especialmente eficaz, especialmente se você não tem controle total do seu código, por exemplo, você usa plugin ou códigos de outra fonte, porque às vezes, como eu disse, tem uma vulnerabilidade neles, ou às vezes você usa um framework, um CMS conhecido, por exemplo, você usa um WordPress, um Joomla, um Magento, e às vezes ele entrou uma vulnerabilidade lá e você não atualizou, ou às vezes um zero day, às vezes você não tem tempo de corrigir, ou às vezes porque o código, a pessoa criou uma vulnerabilidade ali e você não sabia, às vezes você não tem como corrigir automaticamente ou manualmente, né? Ou às vezes porque você prefere fazer tudo in-house, ou seja, você prefere fazer tudo, em vez de pegar coisas próprias, prontas, você faz tudo dentro da sua própria empresa ou dentro da sua própria casa, você faz tudo do zero, e às vezes você não tem a mesma experiência, vamos dizer assim, de uma equipe grande que está se preocupando com a parte de segurança para você. Ou às vezes você também não pode ou não quer atualizar a versão do seu servidor ou da linguagem. Acontece, às vezes, preciso desse método do MySQL aqui, que só roda no PHP 5.6 ou no PHP 5.4, e aí você não tem como atualizar, porque o sistema é muito grande, porque, enfim, você vai perder muito tempo para corrigir. E o OAuth, ele já vai automaticamente saber os payloads próprios, ele já vai fazer toda a limpeza disso antes de chegar no teu site. Ou às vezes porque você usa um código legado, não conhece totalmente o código, às vezes você tem um sistema ali, sistema já muito antigo, você não sabe como que ele está funcionando, e às vezes tem alguma vulnerabilidade que já foi resolvida hoje em dia e você não conhece. Ou também se você tem dados sensíveis seus e de seus usuários. Lembrando que os dados sensíveis não são só, por exemplo, cartão de crédito ou vamos dizer assim, a senha do banco da pessoa. Muitas vezes, um dado sensível é simplesmente uma senha do sistema que o usuário reutilizou em todos os sistemas dele. Acontece, o usuário às vezes usa a mesma senha no e-mail, às vezes até a mesma no banco, às vezes no cartão de crédito. Ou seja, esses são dados sensíveis. E quanto que esses dados sensíveis valem para você e para o seu cliente? E quando você, por exemplo, o seu próprio código, quanto que ele vale para você? Né? Quanto que vale o seu tempo desenvolvendo ou corrigindo tudo depois que você chegou depois que você perdeu seus dados. Então, como um WAF não consegue te ajudar, um Web Application Firewall, bom, ele não substitui todos os controles existentes. Ele não vai, vamos dizer assim, eu coloquei um off, eu posso tirar todos os outros firewalls, todas as outras medidas de segurança que eu fiz, que estou tranquilo. Não, ele vai complementar e ajudar a proteger o seu site. Assim como ele também não vai ajudar você a escrever códigos mais simples, vai ser mais fácil de outras pessoas entender, ele também não vai te ajudar a escrever menos gambiarras, né? Porque ele não vai mexer no seu código, ele vai, na verdade, ajudar a segurar, vamos dizer assim, os usuários mal intencionados a entrar no teu sistema. Queria falar um pouquinho também agora, especificamente sobre o OAuth da Sucuri, que ele é um Web Application Firewall, e ele é um sistema de prevenção de intrusão. E ele foi desenvolvido especificamente para enfrentar os desafios de segurança de sites. Ele emprega patching e hardening virtual, né, para atenuar os ataques antes de chegar no teu site. O firewall da Sucuri, ele é como se fosse um proxy reverso ali. Quando a pessoa tenta, na verdade ele é um proxy reverso. Antes da pessoa chegar no teu site, ele vai bater no firewall da Sucuri, a Sucuri vai limpar tudo para você, os requests todos, e vai jogar o usuário depois para o seu servidor. E ele já tem o próprio CDN, que ele já vai fazer um cache do teu site, então ainda vai deixar o teu site ainda mais rápido, vai deixar ainda melhor o teu sistema e mais protegido. Seria mais ou menos assim que ele funciona. O usuário externo está tentando acessar o seu site, ele vai
acessar o site o firewall da Sucuri, lembrando que ele não deve ser a única medida de segurança, e aí o firewall da Sucuri ele vai limpar o seu request e depois mandar o usuário para o teu servidor. Vai mandar o request para o seu servidor, pegar o request de volta e mandar para o usuário, né? Aí um bônus eu queria colocar como não configurar um off, que acontece às vezes da pessoa não configurar. Ou seja, você às vezes acontece de pessoa às vezes vamos dizer assim, contratar o off, o Web Application Firewall, e não usar, ele não aponta o site, não configurar nada. Ou às vezes nem ter um off, um Web Application Firewall, enfim, não ter segurança, né? Ou às vezes deixando pontas soltas, fazendo configuração parcial. Às vezes você tem um site que você configura o firewall nele, mas junto com ele você tem uma outra URL que aponta para o mesmo servidor e você deixou uma ponta solta ali, né? Fez uma configuração parcial, às vezes. Ou às vezes você tem vários sites no mesmo servidor, né? E todos eles você mandando para o mesmo, às vezes a pessoa entra ou a pessoa mal intencionada entra por outro lado e ataca o teu site. Ou, por exemplo, colocando whitelist, ou lista branca, permissão em tudo, que acontece. Às vezes a pessoa, não, eu quero colocar um firewall para deixar seguro. Aí o cara vai lá, porque o firewall permite você configurar. Aí ele permite e a pessoa vai lá, vou colocar tudo como se fosse lista de permissões. Tudo isso que a pessoa pode fazer. Aí para que ter um off, né? Ou a pessoa coloca, apesar de que ele ainda vai ajudar em algumas outras coisas, vai ajudar você contra, por exemplo, ataques de DDoS, ataques de outros tipos de ataque, mas ele não contra, por exemplo, injeção de código. Ou colocando blacklist em tudo, quer dizer, você bloqueia tudo, e a pessoa não pode acessar nada. E depois a pessoa vem reclamar, mas ninguém consegue acessar meu site. Mas se você bloquear a pessoa não acessa mesmo. Ou dando whitelist em código inseguro, código que você sabe que é inseguro, e mesmo assim você dá coloca ele na lista branca de permissão. Bom, isso são algumas formas, era mais ou menos o que eu queria falar com vocês. E então, agradecer vocês por terem vindo, por terem acompanhado essa palestra. É isso aí. Muito obrigada, Jean. Nós recebemos algumas perguntas e você está pronto para respondê-las? Estou pronto, sim. Então tá. Então a primeira pergunta é: PHP sem gambiarra é possível? Sim, é possível por PHP sem gambiarra, apesar vamos dizer assim, do pessoal achar que PHP e gambiarra é praticamente sinônimo. Não, PHP, se você seguir aquelas dicas mesmo que eu dei, de você seguir metodologias já prontas, você seguir, vamos dizer, os PSR do PHP, você pensar antes de fazer, sim, é possível fazer PHP sem gambiarra, claro. Obrigada. E também outra pergunta que surgiu é: como configurar o firewall da Sucuri? O firewall da Sucuri, na verdade, é bem simples de configurar. Você pode usar ele alterando algumas chaves no seu DNS, é bem simples, especialmente para quem é um pouco mais técnico. Você só precisa apontar o DNS para o firewall da Sucuri, e aí o firewall da Sucuri faz todo o resto. Ou, se você também não se sentir seguro, ou se você tiver alguma dificuldade, você também pode abrir um chamado no suporte, que o pessoal lá entende, o pessoal vai conseguir te ajudar ou configurar para você, tranquilamente, é bem simples. Só tem que esperar a atualização do DNS. Perfeito. E a última pergunta é um pouco parecida até com a primeira. Eu acredito que o meu código não tem gambiarras. Mesmo assim, eu devo usar um firewall ou um WAF? Sim, com certeza. Como eu disse, o firewall ele não vai simplesmente proteger você somente vamos dizer assim, de invasões diretas, de injeção de código, coisa e tal. Ele também vai por exemplo, proteger você contra zero days, às vezes, do seu próprio servidor, do seu Apache ou Nginx, ou enfim, que você estiver usando. E ele também vai proteger contra ataques de DDoS, muita gente tentando acessar, e ainda vai deixar o seu site mais rápido. Então, sim, é interessante, sim, mesmo assim. Ótimo. Deixa eu ver. Pode sim. O Bruno quer fazer uma pergunta, se ele quiser fazer ainda dá tempo, Bruno. Sim. Ele está escrevendo aqui a pergunta, já vou ler para você.
Uhum. Ele diz que tem um servidor cPanel com 2 plugins. Aí ele está citando os plugins CXExploit, CPN, GIN, Nginx. Exatamente, Nginx. E está terminando de escrever a pergunta. Uhum. Ele está dizendo que tem um firewall no CPNGX e ele gostaria de saber se é seguro. Bom, eu não conheço especificamente esse firewall, eu não sei como que ele funciona. Mas assim como eu disse, o firewall da Sucuri ele não serviria no caso para simplesmente substituir o firewall que você tem. Ele vai ajudar a proteger você, vamos dizer assim, a fechar aquela corrente com aqueles elos grossos de proteção do teu site, em vez de você simplesmente ter um pontinho ali. Eu não conheço especificamente esse firewall, esses plugins, sinceramente eu não conheço, não saberia te responder, vamos dizer assim, se ele é seguro. Até porque também a minha área é mais a área de programação. Mas eu posso, inclusive, depois mandar um e-mail para você, enfim, mas eu não tenho capacidade técnica especificamente nesse caso, para te responder, Bruno. Então, é isso aí. Muito obrigada, Jean, pela apresentação e a todos que enviaram as perguntas. Eu gostaria de relembrar que se a sua pergunta não foi respondida aqui, você também receberá uma resposta por e-mail em alguns dias. E agora vai aparecer uma perguntinha na tela, eu peço que vocês respondam. Foi. Acho que quase todo mundo já votou, então vou encerrar aqui. Ótimo. Muito obrigada a todos pela apresentação e continue a enviar nos tweets no @sucurisegurança. E para quem ainda não viu, a Sucuri abriu uma conta de Instagram em português, que é o mesmo endereço do Twitter, que é o @sucurisegurança sem cedilha. E se vocês também precisarem de qualquer informação, podem mandar um e-mail para mim, que é juliana@sucuri.net. Até se o Bruno quiser mandar um e-mail também, a gente responde a gente pode tentar responder um pouquinho melhor. E é isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Jean. Ok, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, tchau.